Como eu fugi desse vídeo, desse momento? Quanto tempo que eu não gravo nada, mas quando nós somos colocados em uma missão por Deus, a gente tenta fugir, piora as coisas, né, gente? E às vezes o que nos resta é obedecer. E às vezes a gente se questiona, mas Deus, eu não tenho nada para oferecer. Porém, não é sobre nós, né? Aquele que coloca as palavras na nossa boca. E eu peço que esse vídeo chegue no coração certo. E talvez essa mensagem não seja para o seu tempo de agora, talvez eu servir para um momento futuro, ou você conheça uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, amém? Pessoal, eu quero começar dizendo que chegou o tempo de você matar aquilo que está ou estava te matando. É isso mesmo, gente. Eu quero começar citando Eclesiastes 3. A gente fala muito sobre o versículo há um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes a gente vê a parte legal, né, dos versículos. Há um tempo de rir, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, enfim. Mas e quando chega o nosso tempo de chorar? E quando chega o nosso tempo de arrancar, de perder, de rasgar aquilo que tinha sido costurado, o tempo de matar? Esses são momentos difíceis na nossa vida, porque muitas vezes, gente, nós plantamos coisas que Deus não tinha pedido para plantar. Nós cultivamos coisas, relacionamentos que Deus não tinha pedido pra gente edificar, construir. Ou às vezes, na nossa ansiedade, coisas que sim eram para nós, mas nós erramos o tempo. Nós colocamos os pés pelas mãos, não é mesmo? Na ansiedade. E a coisa certa no tempo errado se torna a coisa errada. Porque quando o tempo é errado, gente, o alicerce não tá certo. Então você edifica algo sobre um alicerce errado. E você vai ter que derrubar. Fim. Porque se um dia for para você construir aquele edifício, vai ter que ser no tempo certo, da maneira certa, no alicerce certo. Então, muitas vezes as nossas construções carnais, elas precisam cair. E hoje eu quero falar principalmente sobre a vida sentimental, mais uma vez, gente. Sabe aquela área que a gente apanha? Muitas vezes pode ser a área onde Deus vai querer te usar. Porque pelos seus testemunhos de muitas dores, às vezes pelos seus erros, você sabe o caminho das pedras. É isso mesmo, gente. Bom, pessoal, se você ainda não assistiu, tem um vídeo meu aqui que é um vídeo sobre resposta para a vida sentimental, onde eu falei sobre Salomão, Sansão, sobre o poder das alianças erradas na nossa vida, de como que elas podem nos desviar do propósito certo. Quando eu gravei aquele vídeo, eu mal sabia que eu estava sendo profeta para mim mesma. Que a própria palavra, realmente, gente, a palavra que a gente prega, ela primeiro corta na gente. Essa é a grande verdade. Então, quando você receber uma mensagem forte de Deus, olha, já fica assim, ó, alerta. Aplica ela, assim, detalhadamente, minuciosamente na sua própria vida. Aquela mensagem lá, eu falo como que a aliança errada, ela te corrompe. Lá, Salomão, que era um rei regado em sabedoria, um homem de Deus, ele se desviou, ele deixou de ser inteiramente fiel a Deus e ele acabou se prostrando a outros deuses. O coração dele, ele foi se desviando da verdade inteiramente, porque ele se casou com mulheres estrangeiras. E hoje eu quero falar uma palavra muito forte também, gente, muito, muito, muito forte. Quando eu estava num propósito com Deus a respeito da minha vida sentimental, eu me tornei uma pessoa, aos olhos das pessoas, do mundo, muito radical, inclusive até diante dos olhos de alguns familiares, até pessoas que se diziam cristãs. Nossa, Isabela, você tá muito radical, escolhendo demais. Eu fazia o curso das princesas da pastora Sara Shiva
E a pastora Sarah Shiva, gente, muitas vezes ela é caçoada porque ela fala mensagens duras, assim, o protocolo das princesas dela é um protocolo bem radical. Só que o reino de Deus, para você servir a Deus, tem que ser radical mesmo. Não existe meio termo com Deus. E eu lembro que muitas pessoas falavam pra mim, nossa, a pastora Sarah Shiva é solteirona, a pastora Sarah Shiva é muito radical. Só que eu vou falar pra vocês, tá? Eu fiz o curso das princesas e tudo que ela fala ali, tudo que eu pensava, mas isso ela tá sendo muito radical. Gente, por experiência própria, eu concluí que o curso dela é totalmente verdade. Tudo que ela ensina é muito correto. Na aplicação pro dia a dia mesmo. Então, às vezes, a gente escuta uma mensagem só depois que a gente vive as consequências, que a gente pensava, não, isso aqui, não, bobeira. Só depois a gente abre os olhos pra verdade mesmo. E aí, um dos perigos do processo da espera, não é porque você está esperando alguém perfeito, mas você está seguindo a verdade da Bíblia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu já estava ali num tempo considerável, e aí eu comecei a deixar essas vozes entrar no meu coração. Chegou um pretendente na minha vida, que ele era um homem cristão desviado da verdade, com hábitos já errados, né, desde a bebida alcoólica na vida, uma vida errada diante de Deus, vários pontos assim que você já via que não era um homem convertido, mas diante dessas vozes que eu deixei entrar na minha cabeça, que diziam assim, mas você tá sendo muito exigente, e se você deixar um bom pretendente passar na sua vida? Essa história de você seguir o curso da Sarah Shiva tá assim, muito errado, não muito errado, mas assim, não, você pode ser que você fique também solteira pra titia. Você vai deixando as vozes. E se eu perder uma oportunidade legal? Fui eu dar essa oportunidade. E conforme eu fui entrando nesse relacionamento, eu fui descobrindo mentiras a respeito desse homem. Confusões, né, traições, enganos. E eu fui me machucando. Eu lembro que um dia eu já ali, um pouco perdida de mim mesma, do meu propósito, eu sentei nessa cama aqui e eu falei, Deus, o que o Senhor vê do coração desse homem? Eu quero saber. Porque, gente, eu já tava num ponto onde eu falei assim, cara, Deus, ele pode transformar uma pessoa. Deus, ele pode mudar um coração de pedra e transformar num coração de carne. E se eu começar a orar por esse homem, pela mudança dele? Eu comecei a orar porque eu queria ele, né? Já tinha entregado as minhas emoções. E olha a palavra que Deus me deu, que se encontra em 2 Reis, capítulo 22. Eu vou resumir aqui pra vocês. O rei Josafá era um rei de Deus, um homem que fazia coisas boas. O que aconteceu, gente? Lá fala que ele se aparentou, ele fez uma aliança com o rei Acabe. E o que acontecia? Se você for ler certinho sobre o que diz ali nesse capítulo sobre o rei Acabe, Acabe chega nele e fala assim, vamos subir pra tal guerra? Vamos comigo pra tal guerra? E aí, Josafá, sendo um homem de Deus, ele até fala assim, onde você for eu vou, bora. Mas assim, vamos ouvir um profeta de Deus? Vamos ver o que o profeta de Deus fala? E aí, gente, diz que vieram vários falsos profetas que diziam assim, vocês vão conseguir a vitória nessa guerra, vai dar tudo certo nessa guerra. Só que o único profeta de Deus mesmo era Micaías. O único homem que estava com a verdade naquele momento era Micaías. Só que Acabe não queria ouvir Micaías, porque Micaías, ele falava as palavras da verdade, as palavras duras, né? Então, assim, na verdade, sabe aquele povo que não quer ouvir a verdade, só quer ouvir aquilo que afaga o próprio ego? E o que Micaías fala? Micaías fala, não sobe, porque a cabeça do rei, tipo assim, vai rodar, vai dar morte nessa guerra, não vão. E o que eu achei interessante? Fala que existe ali no mundo espiritual, Satanás fala o seguinte diante de Deus: eu vou ser um espírito de mentira e persuasão na boca desses falsos profetas ali. E aí eu grifava, enquanto eu ia meditando nessa palavra, eu grifava essa palavra, espírito de mentira e persuasão. E é interessante que esse texto começa dizendo, naquele momento que fala assim sobre que Josafá e Acabe se aparentaram, fizeram uma aliança, fala que Acabe persuadiu Josafá. Olha que engraçado. É uma palavra que fala sobre o quê? Espírito de mentira e persuasão, engano.
Não, muitas vezes não é sobre uma pessoa, é sobre o que tem por detrás dessa pessoa. É sobre aquilo que influencia a vida dessa pessoa. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E o mundo espiritual é real. Olha o poder de você acabar entrando numa aliança errada. E o que Deus me mostrou a respeito desse homem que eu estava me relacionando? Sobre ele, sobre essa situação, havia um espírito de mentira e persuasão. E como o rei Josafá, gente, mesmo ouvindo da boca de muitos profetas da verdade que não era para eu subir para essa guerra, o que eu fiz? Porque Josafá, mesmo ouvindo Micaías, a verdade que não era para ir, o que ele fez? Ele foi. E aí, gente, olha como que é destrutivo, como que a gente tem que matar o que está nos matando. Acabar relacionamentos que estão nos destruindo. Quando eles sobem pra guerra, gente, isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. Josafá, olha o que Josafá aceita, gente. Assim, é uma coisa que realmente a pessoa tem que estar muito persuadido, muito em um espírito de confusão, de engano e de mentiras. Como a palavra de Micaías dizia que acabaria em morte do rei Acabe, o rei Acabe se disfarça, ele não coloca as vestes reais e ele coloca as vestes reais em quem? Em Josafá. Ao meu ver dessa palavra é o quê? Como se Acabe colocasse Josafá como um tonto, um bobo da corte, tipo assim, ó, nós vamos pra guerra e eu coloco você como alvo da morte. E mesmo Josafá tendo ouvido a verdade, sendo um homem de Deus, ele aceita ir lá como o alvo da morte. Olha que louco! E aí, gente, quando o povo inimigo vê Josafá com as vestes de rei, eles vão pra o quê? Pega o carro ali, começa... Isso aqui eu tô, tipo assim, contando por cima a história. Depois vocês leem lá em 2 Reis, capítulo 22. Também tem em 2 Crônicas, capítulo 18, a mesma história. Vão ali começando a perseguir o rei Josafá para matar ele, só que, olha só, tem uma versão que diz que Josafá, ele meio que clama pela misericórdia de Deus, ali num momento de lucidez, e Deus livra e os inimigos se desviam dele. E aí, gente, o que acontece? Uma flecha lançada ao acaso acerta Acabe mesmo disfarçado. Uma flecha lançada ao acaso mata Acabe. E Acabe morre naquela batalha. Gente, essa palavra, ela é muito forte, muito forte. Josafá se salvou, tipo assim, por muita misericórdia de Deus. Mas olha a situação em que ele se colocou. Muitas vezes, relacionamentos errados, a gente sabe que a pessoa só tá usando a gente, que a pessoa só tá manipulando a gente com espíritos de mentira, de persuasão, de engano. Quantos homens narcisistas estão por aí? Homens com a síndrome de Dom Juan, depois vocês pesquisam sobre isso. Homens, cara, gente, isso aqui é muito sério. Porque na Bíblia diz o quê? Num casamento, num amor verdadeiro, o homem, se preciso for, ele dá a vida pela sua esposa, como Cristo deu a vida pela igreja. E muitos homens maus, se preciso for, mulher, ele coloca a tua vida ali como um bobo da corte pra você morrer. Como? O rei Acabe colocou Josafá ali como um bobo da corte pra morrer no lugar dele. Em sã consciência falando, gente, isso aqui não me entra na cabeça. Josafá estava muito persuadido, muito ludibriado. Então, olha só, quando a gente decide confiar nos nossos sentimentos, nas nossas alianças carnais e não ouvir a palavra de Deus, porque se Josafá tivesse ouvido a palavra do profeta Micaías, que era a própria palavra de Deus, ele não tinha passado por isso. Porque olha só, Josafá teve a vida poupada. Só que imagina os traumas que ele pode ter levado dessa guerra para a própria vida dele. Porque no fundo, se ele subiu com Acabe, ele gostava de Acabe. Ele era um amigo, era um aliado que ele gostava.
né? Até porque ele passou por cima da palavra de Deus para ir com esse aliado. Então, assim, com certeza, na Bíblia não fala, mas com certeza ele deve ter ficado triste com a morte do rei Acabe. Então, muitas vezes, se a gente escuta de princípio, olha, não constrói esse relacionamento. Não cultiva isso. Você não ia sofrer essas consequências emocionais, esses traumas de falar assim, meu Deus, eu quase morri naquela batalha. Aquele cara morreu e eu vi tudo, eu presenciei tudo. Cara, olha que difícil. São cicatrizes que a gente não precisaria carregar se fôssemos obedientes. Então você vai, planta o que não é pra plantar, cultiva, rega aquela planta, tem um relacionamento com aquela planta, vê todos os dias ela crescendo. Aí depois Deus fala, você tem que arrancar isso aqui. Aí você arranca aquilo que você já cultivou, já passou a amar. Olha que forte. E quando a gente desobedece a Deus, Deus fala, não relaciona com esse homem, não relaciona com essa mulher. Você desobedece, se você desobedece, significa que você coloca uma pessoa no lugar de Deus. Logo, consequentemente, você passa a idolatrar aquela pessoa. Porque se aquela pessoa é mais importante do que a voz de Deus, do que a direção de Deus, você confia mais no seu coração, nos seus sentimentos do que na palavra de Deus, significa o quê? Que a idolatria já tomou conta de você. E o que é muito forte, nós acabamos nos tornando semelhantes àquilo que a gente contempla, àquilo que a gente adora. E acaba, gente, que no final das contas, quando a gente faz uma aliança com pessoas que já estão vibrando no engano, na mentira, na persuasão, nós vamos nos tornando semelhantes a essas pessoas. Eu não sei se vocês assistiram, gente, olha, não tô aqui fazendo apologia pra vocês assistirem novela, não, mas nesse meu tempo aí de relacionamento errado, eu assisti uma novela lá da Lola Land, Beleza Fatal. E a menina, gente, ela é muito injustiçada, porque na novela a vilã mata a mãe dela, piriri pororó. E no final, gente, ela tem um plano de vingança contra essa mulher. E ela fica obcecada na vingança dessa mulher, ela se aproxima dessa mulher pra se vingar dessa mulher e tal. No final da novela, gente, ela se tornou tão semelhante quanto a mulher que matou a mãe dela, ou até pior. Ela se transforma de uma maneira muito louca, muito louca. Nesse meu relacionamento, gente, eu fui me transformando. Eu fui me distanciando de quem eu era. E é verdade. Muitas vezes a gente pensa assim, ninguém se transforma. Gente, você se torna semelhante àquilo que você contempla. É como se fosse um espelho. Se você deixa de colocar Deus nesse espelho e se inspirar, imitá-lo, você começa a copiar outras coisas, outros padrões. Então isso é muito forte. E se você está num relacionamento errado, se você deixou vozes erradas te dizerem você tá sendo muito radical, você tá sendo, olha, você tá esperando demais, antes você ficar sozinha, inteiro, do que mal acompanhada e em pedaços e fragmentada. Não se destrua. Arranca, que ainda há tempo. Pela misericórdia, às vezes você vai carregar marcas que você não precisaria carregar. Mas Deus ainda tá aqui para te livrar do abismo, para te livrar da morte, que muitas vezes não é só num sentido figurado, muitas vezes são mortes mesmo. Hoje a gente vê tantas coisas por aí. Tantas e tantas coisas. Mulheres que até se envolvem tanto que mesmo apanhando, mesmo sendo traídas, ridicularizadas, humilhadas e ofendidas, elas continuam nas mãos daqueles que as machuca, manipula, agride. Saia enquanto é tempo. Clama ao Senhor, que Ele pode ainda, na misericórdia, te livrar. Você tá ali, perto do abismo da morte. Você tá ali perto do abismo do fim. Mas faça como Josafá. Num minuto de consciência, se ajoelha e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me livra da morte. E Deus pode fazer um milagre por você, assim como Ele fez por mim. Amém? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Que o Senhor seja o dono das tuas emoções. Amém.